Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Nosso convidado de hoje é o professor e jornalista Marcos Paulo da Silva, doutor em comunicação. Marcos Paulo é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, em Campo Grande. Bem-vindo, professor, e obrigada por conversar com a gente. O aumento da desinformação é um problema que afeta a vida, o trabalho e a rotina de praticamente toda a população. Para abrir a conversa, professor, qual a tua avaliação do impacto da desinformação hoje no país? Olha, a desinformação, ela existe desde que sociedade é sociedade, né? Se a gente olhar os mais antigos documentos históricos, nas poesias gregas, né, Ilíada, se a gente olhar nas atas romanas, enfim, desde que, né, que o ser humano se organiza em sociedade, essa lógica de desinformar, ela existe. O que nós temos, né, diferente é a potencialidade que isso ocorre a partir da disseminação das plataformas digitais. É um problema de fato muito sério e coloca em risco alguns consensos que a sociedade possui e que construiu ao longo de, ao menos desde a Segunda Guerra Mundial, muitos dos consensos foram colocados, por exemplo, que a democracia, o Estado Democrático de Direito é uma das formas, né, talvez a melhor forma de organização da sociedade, por mais imperfeito que ela possa ser, ela é colocada em risco. E nós vemos, né, isso, temos assistido isso de forma muito prática nos últimos anos, como ocorreu, por exemplo, na pandemia de Covid-19, né, e como tem ocorrido não só no Brasil, mas ao redor do mundo, nos processos eleitorais. Então, muitos dos consensos, né, têm sido desestabilizados, né, pela desinformação, e é por isso que pela própria, né, pela própria saúde do Estado Democrático de Direito, é preciso zelar por isso e é preciso buscar formas de desarticular a desinformação. O jornalismo enfrenta no Brasil a redução de vagas de ocupação profissional em praticamente todos os estados da federação. Com menos profissionais no mercado de trabalho, a propagação das variadas formas de desinformação se torna ainda mais acentuada. Como o senhor avalia o cenário de crise de legitimidade da mídia empresarial brasileira? Olha, de fato, é um cenário paradoxal. Posso dar um exemplo em termos regionais de Mato Grosso do Sul. Eu trabalho como professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul há exatos 10 anos. Em Mato Grosso do Sul, há 10 anos, nós tínhamos 6 cursos de jornalismo, né, espalhados pelo estado, quatro concentrados na capital. E hoje nós temos um único curso de jornalismo, né, só o nosso da Universidade Federal. Então, a partir desse exemplo localizado, né, nós conseguimos ter uma ideia desse processo, de como esse processo de crise de legitimidade afeta o próprio ensino de jornalismo. E, evidentemente, isso vai ter consequências no mercado de trabalho. Agora, o paradoxo está exatamente nisso que você coloca, né? Ao mesmo tempo que os próprios grupos, né, nos grandes grupos, os grandes conglomerados de mídia, é, historicamente deslegitimaram em vários momentos o processo de formação universitária, por exemplo, né, como ocorreu lá no início dos anos 2000, com o questionamento da validade do diploma de jornalismo. Esses mesmos grupos, né, esses mesmos conglomerados de mídia, que também em outros momentos da história do país contribuíram para desestabilizar o próprio Estado Democrático de Direito, agora se veem entrecortados, né, nas suas dinâmicas pela lógica da desinformação, pela crise de legitimidade, e começam a se preocupar com isso. Então, não é uma correlação fácil, por exemplo, a gente fazer uma relação direta entre o ensino de jornalismo ou a queda de obrigatoriedade do diploma e o aumento da desinformação da sociedade, mas não é uma coincidência. Né? Eu acho que é uma questão que tem várias, né, várias matrizes. Né? A desinformação ela tem uma vertente tecnológica, né, que as alterações no cenário de tecnologia contribuíram para essa disseminação, mas a gente não pode deixar de pensar que a crise de legitimidade do jornalismo como profissão, que passa pela crise de legitimidade da autoridade jornalística, que tem relação com o próprio ensino de jornalismo, ensino, né, baseado em ensino, pesquisa e extensão, baseado no pensamento crítico, ele não pode ser desvinculado e a gente não pode deixar de cuidar disso como um problema que não é um problema dos jornalistas, não é um problema dos cursos de jornalismo, mas é um problema da sociedade brasileira.
O projeto de lei número 2630/2020, que tramita no Congresso Nacional e ainda não foi colocado em votação na Câmara dos Deputados, é uma possibilidade de conter alguns dos abusos e desrespeitos da propagação de desinformação no país. Esta é a expectativa de representantes de entidades sociais da comunicação que cobram uma legislação no país. Como o senhor avalia a proposta do projeto que ficou conhecida como PL para combater as fake news no Brasil? A regulação, não só das plataformas, né, para que a gente possa tornar essa mediação de informações no espaço público mais saudável, mas a ideia de regulação, ela não ocorre só nesse cenário, né? A regulação ela é importante para uma série de setores da economia. Eu não posso abrir um poço no fundo da minha casa e começar a comercializar água, por exemplo, né? Porque eu tenho toda uma regulação, né, a respeito disso. Eu tenho que seguir regras, né? Por mais que nós, né, convivamos numa democracia liberal, baseada numa ideia, né, do capitalismo de base liberal, eu não posso fazer qualquer coisa do modo como eu acho, né? Agora, quando esse ponto é tocado, né, na lógica da comunicação, se torna uma polêmica muito grande, inclusive por pressão do setor produtivo, né, que muitas vezes tentava relacionar qualquer tipo de regulação de mídia no Brasil a um processo de censura. Portanto, eu acho que nesse momento histórico em que nós vivemos, em que os próprios, né, grandes veículos de comunicação, né, né, esses veículos hegemônicos localizados nos grandes centros urbanos, eles próprios têm sido entrecortados por essa lógica da desinformação e de crise de legitimidade, e eles próprios têm olhado para a ideia de regulação com um olhar, né, diferente, né, um olhar, né, melhor, talvez seja uma oportunidade histórica de tentar avançar com esse processo de regulação. Aí entra uma outra questão, porque a regulação, eu acho que a regulação ela precisa ser feita e qualquer regulação nesse sentido, para tornar o debate, para tornar a circulação de informação mais saudável, qualquer regulação ela vai ser melhor do que a não regulação que é o que nós temos hoje. Mas eu acho que também é importante a gente ver, né, debater e tensionar isso com esses atores que são muito poderosos, que são os grandes conglomerados de mídia, que modelo de regulação nós vamos seguir. Né? Porque muitas vezes esse modelo que tá sendo pautado, ele vai proteger, em grande medida, os próprios conglomerados, né? E a gente pode perder uma oportunidade histórica de elaborar um ambiente que possa suscitar, né, novas formas de se fazer jornalismo, de forma independente, de forma a dar conta de outras demandas da sociedade, que é uma bandeira histórica e seria uma grande oportunidade que essas pautas fossem contempladas. Infelizmente, o debate ele é feito a partir de jogos de atores muito poderosos, mas falar de regulação e debater a regulação é fundamental, ainda que esse processo, dentro desse tensionamento, ele não vai ter o resultado que apenas que um grupo da sociedade, como a academia, por exemplo, desejaria. Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o senhor participa de um projeto de extensão que pretende combater a desinformação. Pode explicar de forma resumida como funciona a iniciativa na UFMS? Esse projeto de pesquisa ele chama Agência Veracidade. Ele é uma agência, ele é um projeto de uma agência que foi contemplado num edital de fomento pela Fundação de Fomento Estadual, né, que ele contempla uma série de bolsistas sob orientação de um conjunto de professores, né. Eu também participo ali mais no escopo dessas discussões de ordem teórica com os alunos sobre como entender o próprio fenômeno da desinformação, mas na prática ele é um projeto de monitoramento da mídia regional, não só da mídia, mas dos fluxos de circulação de desinformação no contexto regional de Mato Grosso do Sul. Então, há um processo de monitoramento que ocorre a partir dos próprios meios, sobretudo os meios que surgem nesse novo ecossistema, já vinculado a projetos conservadores e muitas vezes não vinculados a um projeto de jornalismo profissional, mas que se autodenominam jornalismo, então um processo de monitoramento desses atores, mas também de atores que estão fora do espectro midiático,
né, como grupos de WhatsApps, perfis nas redes sociais, né, e dos próprios legisladores, deputados, senadores de Mato Grosso do Sul, tentando identificar nessas falas elementos que remetem a esse falseamento da realidade e buscando, a partir de fontes, né, especializadas no interior da própria universidade. Então, a nossa ideia é essa, também mobilizar atores que estão no interior da própria universidade para tentar oferecer uma argumentação de desarticulação desse fluxo desinformativo. Então, isso passa desde por aquecimento global, então busca-se os especialistas lá no programa de pós-graduação em ecologia, por exemplo, né, outros temas que acabam ganhando uma relevância e uma reverberação muito grande, né, com impacto na discussão regional. Recentemente tivemos agora um questionamento, uma tentativa de desarticulação, de revisionismo do papel histórico do Paulo Freire, por exemplo, que começou a reverberar, de quem foi a figura do Paulo Freire, começou a reverberar lá entre os atores regionais. E aí busca-se, por exemplo, um professor do curso de educação que foi orientando do Paulo Freire, sempre buscando a partir desses atores que estão dentro da própria universidade. Então não deixa de ser também uma espécie de jornalismo especializado ali, em intersecção com o processo de checagem de fatos. Muito obrigada, professor Marcos Paulo. E termina aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!